Boa tarde a todos. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Então, né, você vai indo. Tá Me... ótimo, Oi? tá ótimo. Luiz, esses doidices. Viva então. Lá vai o Paulo de Wagner. Ai, desculpa, gente. Desculpa, sem brincadeira, desculpa mesmo. Bom, se eu É não me zoa, engano, cara. Não trabalha não. se eu não me engano, no nosso último encontro a gente falou um pouco sobre a lei dos senos, né? Dado um triângulo, dado dois Oi, ângulos, assim, o né? senhor deu as ideias, como fazer as contas duas vezes para a gente fixar o assunto, que não estava entendendo, aí você falou duas formas de se fazer. Tudo bem. Ok. Então, inclusive, tem alguns exemplos aqui do lado, né? Abaixo, no caso. Tá. Então a gente vai responder também eles, para reforçar tanto a ideia da lei dos senos como da lei dos cossenos. Bom, a lei dos cossenos, ela lembra o teorema de Pitágoras, porém ela tem um termo a mais. Inclusive, se esse ângulo aqui for de 90 graus, então isso aqui vai zerar. Aí ele vira o teorema de Pitágoras, né? Ou seja, é uma expressão mais geral, tá? Não sei se a demonstração dele é cabível aqui, tá? Eu vou fazer algumas ideias, né, de como se chega nessa forma. Se eu vi que a coisa for ficar muito densa, aí eu assumo a verdade, né? De fato, isso aqui eu posso garantir para vocês que é uma informação verdadeira. Mas, assim, é só para um nível mais profundo, né? Matemática tem disso, né? Matemática, a primeira coisa que a gente faz em matemática é verificar se a expressão de fato é verdadeira. Então, a ideia seria algo do tipo: bom, eu tenho aqui um triângulo, que não necessariamente é retângulo. Então, hoje a gente vai ver a lei dos cossenos. E se der para relacionar uma com a outra, né? Eu sei que a lei dos senos tem algumas condições para a gente usar. E a lei dos cossenos também tem condições para a gente usar ambas, né? Então, sei lá, pegar aqui o lado A, né? A nossa construção nós fizemos assim. O ângulo referente a esse vértice é o ângulo A chapéu, esse aqui é o C chapéu e esse daqui é o B chapéu. E os lados opostos, né, recebem as mesmas letras, porém minúsculas. Essa medida do A para o C a gente chama de B minúsculo, do B para o C A minúsculo e do A para o B C minúsculo. Tá, então a ideia é relacionar essas medidas, né? A, B, C e um dos ângulos. Então, aqui eu vou relacionar o A com o ângulo A. Isso vai valer para quaisquer outros, tá? Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui, né, para verificar mais, ver se a gente consegue identificar a ideia, né, de uma maneira não muito complexa. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou definir aqui uma altura H, referente a esse lado B, e aqui eu vou, sei lá, chamar de X. Consequentemente, esse pedaço aqui, ele vai ser o B menos X, né? Porque se eu digo que aqui, sei lá, suponha que tudo é 10 e eu digo que isso aqui é 3,
Então, esse aqui vai dar a diferença, que é 7. Tá, depois de ter construído isso aqui, né, o que, que a gente sabe? Aqui eu posso aplicar o teorema de Pitágoras em alguns triângulos, né? Vou destacar aqui alguns deles. Então, vou destacar aqui um triângulo em amarelo, que é esse triângulo aqui, ó. Só para não retirar as letras, não vou contornar completo, tá? Mas bom, tem esse triângulo aqui, que eu coloquei mais uma borda em amarelo, e tem esse triângulo aqui que eu vou colocar uma borda aqui em azul. Tá, eu tenho dois triângulos retângulos, né? Esse aqui em amarelo, esse em, em azul, né? Posso até, sei lá, pintar só para deixar a coisa mais bonitinha, né? E mais vistosa. E aqui o nosso triângulo azul. Tá. Qual é a ideia, né? Bom, aqui, o que a gente pode dizer, né? Usando o teorema de Pitágoras, eu posso dizer que A ao quadrado é igual a H ao quadrado mais B menos X ao quadrado, né? Que é os lados aqui de um dos triângulos retângulos, né? Aqui eu fiz a divisão dos dois, né? E no outro triângulo, a gente pode dizer que C ao quadrado é igual a X ao quadrado mais H ao quadrado. Então, a ideia aqui é chegar nessa expressão, né? A gente quer chegar, colocar aqui, sei lá, botar em vermelho aqui embaixo. A gente quer chegar nessa expressão. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2BC vezes cosseno do ângulo A. Tem as variações, né? Aqui eu estou relacionando o lado A com o ângulo A, mas eu poderia relacionar o ângulo B com o lado B ou C. Aí ficaria semelhante, né? Ficaria, sei lá. Perceba que a construção é a mesma, né? Só muda a ordem aqui das letras, né? Então, sei lá, a primeira letra aqui aparece o seu ângulo oposto aqui no cosseno, né? Letra A, cosseno do A. Letra B, cosseno do B. Letra C, cosseno do C. Outra característica, após a igualdade, né? Aqui na primeira equação, deixa eu só terminar, comentar essa parte aqui, eu abro a fala para ele. Após a igualdade, eu tenho B e C, né, que aparece aqui também, ó, B e C, A e C, que aparece aqui também, A e B, que aparece aqui também. Então, aqui você tem três opções de fórmula, tá? Muito bem. Então, antes de eu continuar, fala aí, Luiz. Por que ao quadrado? Bom, Por que aí é por hora, A ao quadrado, B ao quadrado? aí é questão do teorema de Pitágoras, né? Essa ideia que eu estou trazendo aqui, eu estou trazendo como pré-requisito, né? Ou seja, informação já existente, o teorema de Pitágoras. Então, tanto nessa parte como nessa, foi construído baseado no teorema de Pitágoras, onde tudo está ao quadrado. Essa questão do cosseno vai ser um pequeno detalhe, né? Vai chegar num momento que eu vou fazer uma substituição aqui esperta e essa substituição tem relação com o cosseno, né? Aí vai ser a única parcela que não vai estar ao quadrado. Mas a ideia é mais ou menos essa, né? Que eu disse, né? Como eu estou construindo tudo baseado pelo teorema de Pitágoras, então tudo fica ao quadrado. Entendi. Muito bem. Então, a primeira coisa, né? Lembrando que aqui
como eu disse, né? Se ficar muito denso essa informação, aí eu admito a verdade. E pelo menos comento a ideia de como se chega. Tá, então, outra coisa interessante aqui é o seguinte, aqui eu possuo a letra H e aqui também. Então, o que é que eu posso fazer? Nessa segunda equação aqui, eu posso deixar o H sozinho e substituir aqui. Então, uma coisa que a gente pode fazer é isso. Esse x aqui eu vou mudar ele de lado e o h ao quadrado vai ficar aqui sozinho. Então, vai ficar assim, ó, c ao quadrado menos x ao quadrado é igual a h ao quadrado. Ou seja, eu só fiz mudar. Aqui o sinal é positivo, do outro lado, né, do lado esquerdo dessa igualdade, x fica negativo ao quadrado. Bom, então, como eu sei quem é h ao quadrado, né, eu vou substituir aqui, ó. Perceba que dessas duas equações, a que está mais próximo dessa é a de cima, ó. Começa com a ao quadrado, tem termos aqui que se eu desenvolver vai aparecer o b ao quadrado, né, enfim. Então, essa segunda aqui é só um suporte para ela. Tá? Então, fazendo essa substituição esperta aqui, né, pegando essa igualdade e substituindo aqui, a gente vai chegar no seguinte. A ao quadrado vai ser igual, no lugar de h, eu vou substituir por essa diferença, né? C ao quadrado menos x ao quadrado, mais b menos x ao quadrado, e pronto. Então, perceba que aqui já está aparecendo esse a, né, está aqui. Está aparecendo o c, ó, ao quadrado, ó, aqui já está aparecendo. E quando eu desenvolver isso aqui, vai aparecer o b. Tá, então, fazendo isso, a gente vai ficar com isso aqui. A2, C2 menos x2. Aqui eu não vou me preocupar muito com esse desenvolvimento, assim, né? Porque a gente já tem uma ideia, né? Isso aqui eu repito duas vezes e faço a distributiva. Aí vai ficar quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, que é x, x2. Né? Tá, então veja que aqui já está bem parecido, né, com essa equação aqui. Tem muitos elementos, inclusive, ó, apareceu o b ao quadrado, né? O menos duas vezes b já apareceu também aqui. O que está faltando, né? Eu encontrar que esse restinho aqui vai ter que ser meu x, né? Se eu descobrir isso, né, que x é a mesma coisa de c vezes cosseno do a, então acabou. E outra coisa, né, aqui, se vocês observarem, aqui tem menos x ao quadrado e mais x ao quadrado, significa que eu posso realizar aqui o cancelamento, né, isso aqui dá zero. Ok, então, continuando aqui, né, escrevendo só o resultado dessas coisas que eu comentei, né, então aqui vai ficar assim, inclusive eu vou pular uma linha aqui para ficar mais destacado. B ao quadrado, mais C ao quadrado, menos 2bx, né? Tá quase lá. Como é que a gente sabe se x é isso daqui? Né? Tem outra relação aqui nos triângulos retângulos que a gente pode usar, né? Que é o seguinte, aqui como aparece cosseno, né? Então, obviamente que a gente vai em busca do cosseno do ângulo A. Quem é o cosseno do ângulo A? Bom, o cosseno de um ângulo, ele é definido como o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Ou, desculpe, o oposto é... Mito. O oposto é seno. Tá? O oposto aqui é seno. O adjacente, né, é o cosseno. Como a gente está tratando cosseno, então pegamos os adjacentes. Né? Quem são os adjacentes? São os que formam o ângulo. Então, é a divisão do menor pelo maior adjacente. No caso, a divisão de x por c. Ok. Aí, se a gente observar isso,
o C ele está dividindo o X. E o que eu posso fazer com esse C se eu mudar ele de lado? Né? Se eu pego esse C aqui e mudar ele de lado. Ora, se aqui ele divide do outro, ele vai multiplicar o que tem desse outro lado. Né? Que são operações inversas. Consequentemente, vai ficar C vezes cosseno do A. E isso é meu X. Ora, se a gente olhar aqui para o X, né, X é a mesma coisa de C vezes cosseno do A. E quando eu escrever isso, vai dar exatamente a fórmula que a gente, né, que eu escrevi aqui inicialmente. E fim da bruxaria, né? De fato, através do teorema de Pitágoras e essa relação aqui do cosseno, pegamos um triângulo qualquer e de Ave fato, Jesus, professor. não entendi o que Thais disse. Ave Jesus, você falou bruxaria. Não, mas eu falo bruxaria, quer dizer, já comentaram isso, né? Que eu faço uma afirmação, né? E uso teoremas básicos e chego, né, na fórmula que eu falo inicialmente, né? Então isso parece bruxaria, né? Sei lá, mágica, alguma coisa assim. Ah, tá. Então tá. Como esse triângulo é qualquer, eu não disse quanto mede nenhuma das da, dos seus lados, nem disse quanto mede seus ângulos, então isso vale para qualquer triângulo, né? Então essa formação, né, é o que a gente chama de proposição ou teorema, né? Já que a gente está estudando lógica, então, sei lá, isso é uma proposição. Dado um triângulo qualquer, eu tenho essa informação e essa seria a demonstração, né? Prove. Está aqui a prova. Tá, então agora a gente vai brincar com esses dois triângulos aqui, tá? Primeira característica que a gente tem que observar para a gente saber qual das duas leis a gente aplica é a quantidade de ângulos dados. Perceba que aqui no exemplo 3 são dados dois triângulos. Desculpe. São dados dois ângulos. E essa fórmula usa os três lados. A, B e C são os lados. Ora, aqui eu tenho só um lado, o outro não tenho nenhuma informação sobre ele, e esse terceiro lado aqui é o que ele quer, né? Determine o valor de x. O que isso significa? Que eu não tenho condições de aplicar essa regra aqui. Né? Porque aí esse lado também ia ser a minha segunda variável, né? Ou seja, ia complicar mais ainda o meu problema, né? Se eu quiser resolver isso que foi proposto. Já o exemplo 4, ele dá, dos três lados, ele só dá um lado, quer dizer, ele pede um lado, ele dá dois lados, e dá um ângulo, que é justamente o que eu preciso aqui, né? Eu preciso dos três lados, ou pelo menos dois, para saber calcular o terceiro, e eu preciso de um ângulo, né? Essa fórmula só possui um ângulo, que é justamente o ângulo que ele está dando aqui. Ou seja, trocando em miúdos, quando é que eu sei que eu uso a lei de senos? Né? Quando é dado mais de um ângulo, pelo menos dois ângulos. Como é que eu sei quando eu aplico a lei dos cossenos, quando é dado um ângulo só? Tá? No mínimo. É lógico que se ele der todas as informações, os três ângulos, e pedir se estiver faltando só um lado, né, aí significa que eu tenho as duas alternativas possíveis. Mas aqui eu estou dando o mínimo de informação, né? Dois ângulos, lei dos senos. Um ângulo, lei dos cossenos. Então aqui a gente vai aplicar, no caso, a lei dos cossenos. Então, deixa eu só copiar aqui o triângulo. Então, o nosso triângulo do exemplo 4 é esse triângulo aqui, né? Aí esse lado é o lado A. A ordem eu não lembro, eu sei que é 3 e 4. E aqui é 30 graus, se eu não me engano. Não, 2 e 3.
Bom, aqui não importa a questão do... Como aqui é fictício, né? Então, vou botar ao contrário, não vai fazer diferença aqui. Tá, então, como foi que a gente construiu nossa fórmula, né? A gente considerou o lado, um lado, e seu ângulo oposto. Então, aqui, quem vai fazer o papel do A? É o lado onde é oposto ao ângulo dado. Então, veja, aqui é meu A e o ângulo oposto é o dele. Então, ele é o que vai fazer o papel desse A da fórmula. Tá? Que na fórmula, esse cara virou esse. Né? Consequentemente, o próprio A eu botei de propósito, né, a letra. Então, na minha fórmula vai ser A ao quadrado, para B e para C. Aí, vocês podem escolher, né, pode ser assim, B e C, ou o contrário, tanto faz. Então, vai ficar 3 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, né, que é cada letra ao quadrado, menos 2 vezes B vezes C, né, então, 3 vezes 2, né, vezes o cosseno de 30 graus. Tá, então, substituir aqui, né, os elementos, basta encontrar o A, né, que é justamente o que ele quer aqui. Bom, então aqui é só conta, né, agora. Lembrando que aqui, o fato de vocês terem estudado função quadrática no primeiro ano, uma das razões é essa, né? Vocês mexeram com algumas equações que têm termos ao quadrado. A razão é porque aqui pode ser que caia, né, se encaixa aqui uma fórmula de Bhaskara. Tá, mas aqui só concluindo essa conta, né? Isso aqui vai ser 9, aqui 4, isso aqui vai dar 12. No caso, tem que fazer, né? Substituição, né? E depois as contas. Por isso que eu comento assim, né? Qual é o problema do segundo ano? Né? Assim, onde é que está o grau de dificuldade? Nos valores que aparecem. Né? Porque, no caso, quem é o cosseno de 30? Né? Então, a gente sabe que o cosseno de 30 é tabelado, né? E é raiz 3 sobre 2. Então, a partir do momento que eu coloco isso aqui, né? Já não ajuda muito, né? Eu quero saber qual é o número que ao quadrado dá isso aqui, né? Quer dizer, não é trivial essas contas, né? Então, aqui vai dar 13 menos 12 vezes raiz 3 sobre 2. Aí, veja, eu não posso subtrair, porque aqui tem uma raiz e aqui não tem raiz. Tem que resolver a raiz para depois você substituir uma regra matemática. Pois é, mas se for usando calculadora, sim, né? Ou computador, também, não tem problema nenhum. Mas assim, eu faço as contas, pelo menos aqui, né? Como se fosse no papel, né? Fazendo no papel, né? Não se preocupando com o lado computacional, né? Das contas, ficaria só isso, ó, 13 menos 2, raiz de 3 sobre 2, né? A raiz disso. Foi que eu fiz, né? Foi que eu fiz dessa linha para essa. O que é ao quadrado, né? Se eu mudar de lado, vira raiz. Então, eu só coloquei a raiz. Tá. Posso fazer isso num programinha, né? A gente usou aquele programa, acho que, não lembro se foi essa turma. Se não, vou apresentar para vocês aqui um softwarezinho que vocês, né, podem usar para fazer essas coisas. Se chama Wolfram Alpha, não sei se vocês já ouviram falar. Foi com a gente, não. Foi não, né? Mas não tem problema não. Se você não tem calculadora no seu computador ou no seu celular, se você tem internet, então você consegue fazer a conta. Sendo que aí eu vou dizer como é que se faz aqui. Pode dar na prova, certo?
Pode, né? Vocês não tem como eu fiscalizar, né? Então, vocês podem ficar à vontade. Deixa eu só pegar aqui. É 13 menos 12 raiz de 3 sobre 2, né? Deixa eu simplificar isso aqui, porque aqui eu posso dividir 12 por 2, ó, que dá Dá 6. 6, né? Isso. Então, a conta pode ficar mais simples ainda, que é assim. 13 menos 6 raiz de 3. Tá. Como é que a gente escreve isso lá no programa, né? Agora o problema não é mais a Não conta. poderia dividir por 3 não, né, professor? Não, porque 3 é dentro da raiz, né? Ah, entendi. Bom, então, já já eu explico o que eu estou fazendo aqui. É 13 menos 6 vezes raiz de 3, né? Ó, já deu o resultado, né? Tá aqui, ó. 1,614 mais ou menos, né? Ou 615 se eu quiser arredondar. Então, isso aqui dá mais ou Aí menos você, aí você vai arredondar, né? Aí eu botei aqui o tio em cima da igualdade, né? Que o tio está dizendo isso, é mais ou menos, né? É E aproximado. continua ainda. Isso. Aí, como foi que eu fiz essa conta? Né? Como foi que eu escrevi? Deixa eu só dar igual aqui, porque aí ele, inclusive, vai escrever, vai mostrar a expressão, tá? Esse site, ele é excelente, tá? Ele mostra muitas informações. Ó, tá aqui, ó. Né? A maneira como está escrito lá, né? Raiz de 13, menos 6 vezes raiz de 3. Aí ele dá várias informações. A geométrica, né? É mais ou menos 1,6. Ele escreve aqui a maneira complexa, tá? Que isso a gente vai ver próximo ano, né? Um número complexo relacionado a esse número. E só, né? Tem umas coisas aqui que ele faz mais, inclusive. Quando for fazer gráfico aqui, eu vou também exibir aqui, né? E dizer o porquê. Tá. Então, como foi que eu fiz essa conta? Perceba que aqui eu botei parênteses, né? Deixa eu ver aqui. Tá aqui o parênteses, ó, né? Que tá em verde. Não sei se dá para ver. Aqui, ó. Então, veja que aqui eu coloquei aqui um chapéu. E esse chapéu significa elevado. Aí eu coloquei elevado ao meio, que é justamente a raiz quadrada. Então, tem uma propriedade, né, que eu apliquei aí, que foi justamente essa. A raiz de um certo número b, a raiz quadrada, a gente pode escrever isso assim, b elevado ao meio. Então, sei lá, de maneira geral, né, se for raiz, eu repetindo esse b m vezes, e aqui eu estiver extraindo a raiz enésima, então isso aqui é b m dividido por n, tá? Que é essa divisão que a gente faz para extrair a raiz. Por exemplo, todo mundo sabe quanto dá a raiz de 16, né? Estou pegando aqui um exemplo bem simples. Eu sei que quando não tem nada na raiz, o índice é 2, né? E quando não tem nada no número, o expoente é 1. Ou seja, o 16 está se repetindo uma vez e eu quero extrair a raiz quadrada. Ou seja, eu quero um número que multiplicado por ele mesmo, né, que dê 16. É isso que está pedindo esse número aqui. Ok. É a repetição dupla de um número, né, onde seu produto dá 16. Então, escrevendo essa expressão com esse formato aqui, a gente, né, não é tão difícil enxergar que isso aqui é a mesma coisa disso, né? Ok, aí esse 16 aqui a gente já conhece algumas maneiras de escrever ele como potência, e uma delas é 4 ao quadrado.
né? Nós sabemos que 4 ao quadrado é 16. Tá, então aqui virou potência de potência, né? Esse elemento se repete uma quantidade de vezes e esse também vai se repetir uma quantidade de vezes. Tá, então tem uma propriedade aplicada aqui que diz o seguinte: A elevado a B, tudo isso elevado a C, é A elevado a B vezes C. Um exemplo para a gente enxergar: 2 se repetindo 3 vezes e depois tudo isso 2 vezes. Ou seja, 2 à terceira está se repetindo 2 vezes, está aqui, 2 vezes. Mas como esse cara se repete 3 e esse mesmo cara também se repete 3, no fim das contas esse cara aqui está se repetindo 6. E esse 6, ele pode ser gerado pelo produto. Então, existe essa propriedade, né? Conserva a base, né, a maneira como a gente fala, e multiplica os expoentes. Então, aqui eu vou fazer isso. Conserva a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 1 dá 2, né? Aí, sobre 2, isso aqui dá 1, ou seja, isso dá o próprio 4. Ora, a raiz de 16 a gente sabe que é 4. Né? E eu apliquei outro processo, né, de raiz, de radiciação para isso. Então, aqui no programa, né, não tem um botão dizendo, pelo menos no teclado do computador, não tem um botão indicando raiz quadrada. Então, você escreve elevado ao meio, é a mesma coisa. Tá? Então, eu escrevi aqui 3 elevado ao meio, né? 3 elevado ao meio, que é essa raiz de dentro, né? Vezes 6, menos 13. Tudo isso é elevado ao meio, ou seja, a raiz de todo mundo. Então, é assim que a gente eleva. Aí vocês podem dizer assim: professor, se eu quiser raiz cúbica. Bom, a raiz cúbica você eleva a 3, tá? Eu sei que eu já estou fugindo da resposta, né? Mas eu só estou comentando que a raiz que a gente quiser, o índice da raiz, ele entra aqui, né? Ó, raiz cúbica. Tá? Então, ele entra aqui no denominador da minha fração que eu estou elevando. Bom, e é assim que a gente usa esse programa, tá? Assim, né? De uma maneira simples. Então tá. Aí a gente tem isso daqui. Bom, eu acho que dá tempo. A gente tem 10 minutos. Eu acho que dá tempo ver, só relembrar esse outro aqui. Ó. Esse exemplo aqui usa a lei dos senos, né? Só para a gente fazer o comparativo. A lei dos senos é essa lei que a gente relaciona sempre o lado com seu ângulo oposto, né? Assim como a lei dos cossenos, sendo que a lei dos cossenos a gente escolhe 2. Aqui não, a gente tem que escolher 2 pares. Então, sei lá, relacionar o lado A com o ângulo A e o lado B com o ângulo B. Né? Aí eu gero essa igualdade. Se eu pego A com C, né, eu gero a igualdade do A com C. Então, aqui eu posso fazer as igualdades 2 a 2 que eu quiser. Pode ser A com B, A com C, C com B, bom, aí é cada um. No caso aqui, a gente não tem esse luxo da escolha, porque a gente só pode escolher o que é dado. E é dado esses 2 casos aqui. Então, eu vou fazer x dividido pelo seno de 30, né, aplicando a lei dos senos. Vai ficar x sobre seno de 30, né? Um dos erros muito comuns que eu vejo nessas respostas é o aluno colocar só 30 graus. Não pode, tem que ser o seno do ângulo, não é só o ângulo. E o outro lado que é dado é 1,45, né? Quer dizer, 45 é o ângulo oposto a esse lado, que mede 1. Que é aí onde a gente completa. E essa é a diferença, né? É bem mais simples, no caso, a substituição, inclusive. E aqui a gente vai chegar aqui x, né? Seno de 30 divide x, do outro lado
Seno de 30 vai multiplicar o 1. Então, isso aqui vai ficar seno de 30 sobre seno de 45. Aí, substituição, né? Isso aqui a gente já fez. Seno de 30 é 1 meio. E 45 é raiz de 2 sobre 2. A gente já viu que como esse cara é denominador e esse cara também é denominador, eles podem ser cancelados. A raiz de 2 não pode ficar aqui no denominador, né? Então a gente racionaliza. Raiz de 2 vezes 1 dá raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, que é 2. Então, essa seria a ideia, só para relembrar, tá? Aqui eu estou falando um pouco rápido, inclusive, mas só para relembrar e comparar com o que a gente faz na lei dos cossenos e o que a gente faz na lei dos senos. Ok, então é isso. Coloca aí o nome de vocês, tá? Vou só passar aqui a chamada, né? Falta aí ainda alguns minutos. Mas eu acho que não vale a pena eu entrar em um novo assunto agora, tá? Professor, Pode falar. eu sei que agora é uma aula de matemática, mas eu poderia tirar uma dúvida sobre eletiva? Sobre o quê? Sobre Poderia tirar uma lógica? dúvida, sim, sobre a eletiva, porque eu falei com o senhor, não foi sobre eu passei para a Rose, só que o que? É, tipo, as outras questões estão falando de todos aqueles PDF que tem lá no sistema, né? É. Tá certo. Eu achei que era só um, mas todos os PDF que tem lá Não, dentro, todos têm as questões, não. né? Deixa eu abrir ele aqui para vocês. Hoje é o dia, né? Já que é a mesma galera, né? Então, pode ser que essa sua dúvida, né, seja dos demais. Esse material, os exercícios deles são bem simples, tá? Por isso que eu passei todos eles, assim, como atividade. Então, aqui, todos eles, né? Então, eu comento aqui da negação, né? E dou mais algumas informações iniciais. Só tem dois exercícios simples, né? O primeiro para dizer quais são verdadeiros, né? Então, dizer o que é verdadeiro ou falso. Quais são proposições, né? Então, isso é simples, tá? Então, eu passei todos eles. Todos eles, ó. Classificar em verdadeiro ou falso também é simples, esse daqui. Ó, também, ó, verdadeiro ou falso. Quer dizer, não tem dificuldade nos exercícios. O único exercício que vocês vão sentir um pouco mais de dificuldade é esse aqui, ó. Como negar essas informações, né? Que tem que aplicar a regra. Por exemplo, todo inteiro primo é ímpar. Como é que eu nego isso, né? Aí, bom, ele está usando todo. Como é que eu nego o todo? É dizendo existe. Existe alguém que não tem essa propriedade. Então, voltando, né? Todo inteiro primo é ímpar. Como seria a negação? Existe inteiro primo que não é ímpar. Quer dizer, é a aplicação dessas regrinhas. É a parte mais, acredito eu, difícil. Mas, no Eu geral, posso é usar, simples. posso usar meu modificador de PDF e mandar para você o PDF modificado em vez de ser no caderno isso aí, porque eu acho mais prático para mim, certo? Não, pode, Se eu sem quero problema. só dos pontos. Não obrigo você do caderno, não. Você pode mandar da maneira que você achar melhor. Ótimo. Eu tenho um modificador de PDF, é só marcar, entendeu? Marcar, escrever a letrazinha e mandar lá, entendeu? Aí, Você professor, pega, você pega pode esse falar. PDF, você pega esse PDF e faz rabisco sobre ele e me envia, é isso? Isso.
Tá, Mas tem como pôr em textinho, tem como marcar a letra. É bem prático ele. tá. Se possível, puder só. Não precisa ser ele inteiro, né? Só se tiver como selecionar as atividades e colocar exclusivamente, aí é bem melhor, lógico. Mas fique à vontade. Ok. Tá. Professor, uma dúvida. É, Pode continuar. eu comecei a me atualizar nas atividades agora, sabe? Há pouco tempo, poucos dias. Aí eu fiz geografia e física, então fazer de matemática agora. E eu gostaria de saber se preciso escrever algo no caderno ou só responder no Sigeduc. Não, você pode ficar à vontade. Se, por exemplo, eu não sei se o Segueduc ele abre alguma opção de você, sei lá, digitar o texto por lá mesmo e enviar. Se Ah, tiver, você pode professor, fazer. isso aí quem É, escolhe é o professor. Tem como enviar por PDF, Word, foto e digitar lá mesmo e tem até o questionário também, para responder na hora. Eu sei que o que eu mandei foi tarefa. Tarefa é bem livre nesse sentido, né? Você não Eu está só não preso. achei lá, professor. Eu não achei lá no Segueduc e o canto da gente poder enviar para o senhor, entendeu? Tem os PDF todinhos. Você já começou a mostrar por aqui pra gente? Se não fosse incômodo. Eu não sei se é porque assim, lá não sei se como o professor enxerga é como o aluno enxerga. É porque lá tem, tipo, todos os PDF que o senhor passou, entendeu? E tem as atividades que o senhor passou, que o senhor cobre. Ah, não, em eletiva, quer dizer, concluiu matemática. E tem todas as atividades lá que o senhor passou, os PDF. E tem aquela, a única atividade que tem lá é aquela que ficou atrasada, que acabou o tempo, entendeu? Que fechou e só, entendeu? Não tem mais nenhuma para enviar, não. Aí por isso que eu não consegui achar para poder enviar. O senhor faz eu achei, mas para enviar não consegui. Quer dizer que não abriu, não tem a opção lá de envio no seu, né? No seu. Isso. Na minha turma a gente não achou. Dê uma olhadinha no segundo C. eu queria saber, sabe, professor, porque eu estava em dúvida se o senhor ia olhar o caderno quando a gente retornasse, ia dar ponto por ele. Pode ser também opção. Se você quiser tirar fotos por ele, Você ainda digitalizar, confia que vai retornar? Gosta. oi? Deus Jesus se orgulha da sua fé, irmão. Por causa que tem alguns professores que tá mandando a gente fazer no caderno, né? Como a professora de português, que lá nem o Sim. nome dela não tem no Sigeduc. Pronto, professor. Aí só apareceu a atividade, onde tem essa pastinha que tem exercícios. O resto só aparece PDF, entendeu? Eu li essa mensagem, tem essa aí. Nesse livrinho aí é o canto que a gente via atividade. O resto só tem o resto das atividades. Entendeu? Ó, já tem enviado, inclusive. Foi, essa aí é aquela que fechou e ninguém conseguiu enviar, quase ninguém enviou. Só que essa nova que o senhor passou não tem a opção de a gente poder enviar todas, entendeu? Eu acho que eu sou tem que ampliar o prazo dessa aí pra gente poder fazer, entendeu? E poder enviar por ela. Eu fui olhar aqui no D tá normal, no D tem como enviar. O do No C não C, estava, sabe, Clara? no C tá complicado em enviar. Deixa eu abrir aqui o dele. Porque normalmente quando eu crio quando eu envio vídeo ou crio qualquer tipo de postagem que eu faço, é igual para as duas turmas, que eu faço praticamente na mesma hora. Tá vendo, pessoal? Aí inicia 3 do 12 e finaliza 10 do 12. A da gente tá dia 22 do 10 e fecha dia 22 do 11. Por isso que a gente não tá conseguindo enviar. Então o prazo acabou. Quando o prazo acaba, a gente não pode mais abrir Ah, a quer parte dizer de que o prazo atividade. acabou, é isso aí. Isso, entendeu? Aí tem que ampliar o prazo para a gente poder enviar Ah, pro tá. senhor da devolutiva. Então tá. Então eu vou abrir já já. Pronto. Agradeço aí. Verdade. Se é mesmo, acabou em dia 22 aqui. Ó.
a gente não pode mais abrir quando acaba o prazo, entendeu? Sim. Interessante, porque a de geografia ontem, sabe? Eu comecei a fazer, aí eu tinha perdido o prazo de duas. Daí, quando eu fiz o trabalho que ele pediu, aquele trabalho de pesquisa, o penúltimo, aí do nada mudou as datas. Aí deu pra me fazer as duas primeiras. Tá, eu vou ajeitar aqui. Deixa eu só ver aqui. É aqui. Aqui, ó. Alterar a tarefa. Eu botei a data até quinta, foi. Dia 10. Como a gente ficou um pouquinho sem ver, professor, bota pra gente pro dia 12. Não, mas aí esse encontro da quinta se perde o sentido, né? Porque aqui já é para discutir eles. Ah, é O que eu posso verdade. fazer, o que eu Não, posso deixa dia 10 fazer, mesmo. o que eu posso fazer é olhar um pouquinho diferenciado para a turma, entendeu? Aham. Já que teve um prazo relativamente menor, tá até a data aqui da. Aí aqui eu boto de. Pronto, atualizar. Aí eu acho que acabou esse problema, então, eu acho. Pronto, agora a gente já pode poder enviar para a professora, Tá tá certo? Muito atualizando. obrigado. Nada, Obrigada, professor. de nada. Obrigado, professor. Muito boa aula. Valeu, obrigado. Pois tá, Tchau, gente. professor. Até a próxima. Tchau, professor. Até quinta. Fique com Deus. E bom trabalho. Você também, Thaís. Bom trabalho para vocês. Tchau, tchau. Tchauzinho.